Vamos começar, estamos na página 8 do manual, onde diz Introdução. Primeiramente, como podem notar, está escrito Bem-vindo ao programa de treinamento de renovação da mente, Seminário A Mente de Cristo. Iremos estudar esse seminário da renovação da mente, estaremos vendo bastante sobre a mente do homem, mas aplicando a mente de Cristo a ela, mostrando as distinções e como elas devem funcionar juntas. Existem algumas coisas fascinantes quando você começa a juntar as coisas e começa a olhar para a ciência. E olhar para a Bíblia, é incrível como a ciência se encaixa com ela. Vamos falar sobre como esses dois funcionam juntos, e quando eu digo os dois, não apenas ciência e Bíblia, mas a mente de Cristo e a mente do homem. A boa notícia é que se você ainda não ouviu isso, você é muito mais esperto do que pensa que é, certo? A menos que você seja um adolescente. Agora, então você é tão esperto quanto pensa que é. Agora, mas, veja, nós vamos ver, e na verdade o nosso DHT, o novo homem, revolucionou a forma como a cura tem sido praticada. Mudou o mundo todo, tem sido incrível ver algumas dessas coisas, e eu acredito que no próximo ano ou 2, as pessoas vão dizer exatamente a mesma coisa sobre a renovação da mente, porque assim que liberarmos os módulos e as pessoas começarem a colocar em prática, você aprenderá como... mas a maioria das pessoas só quer saber o que eu faço. É como fazer dieta ou algo assim. Não me diga para evitar isso ou fazer aquilo. Me dê um plano, escreva e eu posso segui-lo. Mas não tente me fazer descobrir, porque quando eu estou descobrindo, eu estou olhando para torta de nozes e outras coisas assim, então eu não quero descobrir. E eu comecei a dizer, ok, se você comer um pedaço de torta de nozes, eu só quero comer o resto do dia. Então, dê-me um plano e eu vou seguir o plano. Então é isso que vamos fazer. Vamos dar a você um plano de como realmente colocar em prática, e vocês poderão ver as mudanças. Aqui diz, por anos eu tenho notado, eu já falei um pouco sobre isso, vou apenas repetir. Por anos eu tenho notado um progresso lento dos cristãos na área da mente renovada. Cristãos sérios e bem intencionados têm frequentado igrejas por anos, às vezes por décadas, sem terem suas vidas mudadas. Muitas vezes eles apenas se reformam em pessoas melhores. Muitos tiveram uma quebra com os pecados prevalentes aos quais estavam escravizados. Alguns foram capazes, por resolução e força, e você pode até circular essa palavra, força de vontade, de parar de praticar os pecados e os pesos de um estilo de vida mundano, que antigamente eram hábitos comuns para eles. A razão pela qual eu disse circule a parte da força de vontade, porque em um futuro muito próximo, provavelmente no próximo mês, mais ou menos, talvez um pouco mais, vou dar um ensinamento profundo nas manhãs de domingo sobre força de vontade, sua vontade, vontade de Deus, e vou explicar como são essas áreas, porque muitas pessoas as conhecem, mas nós vamos dissecá-los, pode-se dizer, vendo através da palavra de Deus, mostrando a você exatamente não apenas o que é, não saber o que é apenas um começo. Não adianta saber o que é algo se você não souber como aplicá-lo e como realmente usar isso. As informações que a Bíblia tem, por isso estaremos mostrando não apenas o que é, mas como foi feito para ser usado e como você pode aplicá-lo. Em muitos casos, como você pode obter mais. Porque a maioria das pessoas que eu conheço precisa de mais força de vontade, ok? Nós estaremos vendo sobre isso aqui em um futuro próximo. No segundo, terceiro parágrafo, Charles Finney disse uma vez que deve haver certas características e traços que temos como cristãos que nos fazem diferentes dos não cristãos. Devem haver coisas que podemos fazer pelo poder do Espírito em nossa vida, que aqueles que não possuem o poder do Espírito em suas vidas não conseguem. Amém? Agora, se considerarmos, deixe-me dizer isso, se considerarmos isso como uma simples autoevidência da verdade, então devemos reconhecer que no campo da habilidade de mudança de vida, a vida do cristão deve ser diferente da vida do não cristão. Agora, o material contido nessas páginas está baseado nas ordenanças de Deus, do poder do Espírito Santo. Há uma premissa simples nesse manual. Veja, Deus nos ordena mudar e nos dá os meios e os métodos para isso. Se qualquer um não cristão pode fazer o que nós cristãos podemos fazer, então não temos autoridade para reivindicar a presença de Deus ou qualquer aval. Portanto, qualquer programa de treinamento, de renovação da mente ou qualquer programa de transformação em vida deve ser capaz de produzir resultados que naturalmente irão mostrar a presença e o poder do Espírito de Deus. E não serão apenas mais um programa de autoajuda. Amém? Vou te dizer, eu não fui à livraria
Veja, eu não fui à livraria e peguei todos os livros de autoajuda sobre como mudar a tua vida e compilei no seminário. Fomos à palavra de Deus, certo? Então, enquanto eu ouvia a doutora Leaf, ou li até mesmo algum outro material sobre a mente, o cérebro, fiquei espantado ao ver como combinava com o que a palavra de Deus dizia. Mas nós partimos da palavra. É a premissa, é de onde trabalhamos. Como eu disse, é bom que a ciência verifique as coisas. Mas mesmo que não fosse, ainda estaríamos lhe dizendo o que estamos dizendo. Amém? Então agora observe aqui as escrituras primárias das quais trabalhamos. 2 Coríntios 5:17. Você tem que escrever porque não está no seu manual, mas o próximo, e é sobre isso que falaremos enquanto estivermos aqui. Romanos capítulo 12, verso 1. Eu vou ler primeiro, então vamos voltar e falar sobre isso. São os versos 1, 2 e 3. Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, para apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimentem qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois eu digo pela graça que me é dada, para todo mundo que está dentre vós, não pense de si mesmo muito mais do que deveria pensar. Que pense com sobriedade, assim como Deus tem dado a cada um uma medida de fé. Ou a medida de fé. Agora vamos voltar e vamos cobrir esses versos muito rapidamente. Primeiramente, vamos começar no verso 1. Suplico-vos, pois, irmãos, em primeiro lugar, observem, suplico-vos. Essa é a palavra mais forte que Paulo usou quando ele estava tentando transmitir algo a alguém e levá-los a fazer algo. É extremamente forte. Não soa tão forte hoje, necessariamente, porque não estamos acostumados a usar, mas suplicar significa que você está desejando, fazendo tudo o que pode, como se você estivesse implorando para a pessoa fazer algo, porque é muito importante. Não apenas levá-la a fazer algo, você não está implorando alguém para levá-lo a um parque temático, por exemplo. Está falando sobre algo que mudará sua vida completamente. Então ele diz, suplico-vos, pois. Notem, irmãos, isso significa que são pessoas, ok? Que essas pessoas tinham o Espírito de Deus nelas, podemos concordar? São irmãos, ok? Observe isso, quando ele diz suplico-vos, irmãos, isso significa nascidos do Espírito. Então, agora ele está falando, nós já mencionamos o Espírito, por quê? Porque eles são irmãos. E para serem irmãos, eles tinham que ter o Espírito. Ok? Então desenhe uma linha ao redor disso e escreva, nascidos do Espírito. Certo? Observe o que ele diz. Pelas misericórdias de Deus. Isso automaticamente, as misericórdias de Deus estão juntas com a graça de Deus. E Paulo menciona a graça em apenas um minuto. Mas então ele diz, aqui está o que ele está suplicando às pessoas nascidas do Espírito para fazerem. Que vocês apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo. Agora observem o que foi introduzido. Veja, estamos falando sobre o corpo físico. Então nós já falamos sobre, nós mencionamos o Espírito, porque eram irmãos, estamos mencionando o corpo. Agora observe, apresentem o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo. Você percebe que o seu corpo deve ser santo, certo? Você tem um Espírito Santo, você tem o Espírito que é santo, ok? E há o Espírito Santo em você, certo? Mas seu Espírito é para ser santo, seu corpo aqui é para ser santo, e sua alma, veja, a sua alma é para ser santa, entende? Então você deve ser mantido santo e puro, espírito, alma e corpo. Isso é o que 1 Tessalonicenses nos diz, que devemos ser santos, espírito, alma e corpo. Ok? Paulo falou sobre os irmãos nascidos do Espírito. Aqui ele diz, apresentem como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional, não irracional. Racional, que Deus espera que você mantenha o seu corpo santo, entende? É razoável que você dê o seu corpo a Ele. Agora, o que estamos falando aqui, veremos no próximo verso também, quando mencionarmos alma, estamos falando do espírito, alma e corpo. Estamos falando de 100 vezes consagração a Deus no seu ser total. Essa é uma das razões pelas quais as pessoas têm tantos problemas como elas têm, e porque elas tentam dar seu espírito para Deus e o resto delas, elas dizem, Deus, mantenha suas mãos longe do meu corpo, a menos que eu precise de cura, e mantenha suas mãos longe da minha alma. Não me diga o que eu posso assistir, não me diga o que eu posso ler, não me diga o que eu posso ouvir, não me diga como falar, o que tem muito a ver com a sua alma. Então agora veja, o verso 2 diz o seguinte,
e não sede conformados com esse mundo. Agora, a palavra conformado, a maioria de vocês conhece esse versículo, não são versos novos, mas literalmente ser conformado significa dar a ideia de ter um molde, certo? Em outras palavras, que eles fazem moldes como brinquedos e coisas assim. Eles fazem um molde, injetam plástico no molde e o plástico enche o molde, certo? E a coisa é moldada no formato do molde. Ele está dizendo, não deixe o mundo moldar você, certo? Em outras palavras, quando ele está falando, note que ele já falou sobre o espírito, porque são irmãos, falou sobre o corpo e aqui ele está falando sobre a alma. Ele está dizendo, não deixe o mundo moldar de acordo com como você pensa, procede ou age, mas seja transformado. Transformado. Agora, esse é o único verso na Bíblia que ele diz como ter sua vida transformada. Ok? Não há outra maneira. Você entende isso? Você não pode orar a Deus para transformar sua vida. Ele transforma a sua vida. Ele vai dizer, eu te disse como fazer. Faça agora. Ele vai transformar o seu espírito. Isso se chama nascer de novo. Você é recriado. Você nasce no espírito, mas ele transforma a sua vida agora através da renovação da mente. Entende? Agora, ele diz, sede transformados. E essa palavra transformado é de onde temos a palavra metamorfose, que significa literalmente deixar o que está em você vir para fora, ser visto do lado de fora. Então ele está dizendo, não deixe o mundo colocar em você um molde. Em vez disso, deixe o que está dentro de você ser visto do lado de fora. Deixe isso moldar quem você é. O que isso significa é que quando você nasceu de novo, estamos falando um pouco sobre o novo homem aqui, mas você foi recriado à imagem e semelhança de Jesus Cristo, o que nos restaura de volta à posição em que Adão estava quando Deus fez o homem à sua semelhança e imagem. Agora isso nos coloca de volta, isso coloca a imagem de Deus de volta em nós como cristãos. Nós estamos em Cristo. Nós damos a Ele, como eu diria, dar a Ele permissão para realmente nos mudar. E quando fazemos, Ele nos recria e coloca em nós exatamente quem e como Ele quer que sejamos em nosso espírito. E o resto da nossa vida, nós nos amadurecemos como cristãos, é simplesmente deixar isso moldar o nosso exterior. E nós sendo transformados na medida em que a nossa mente é renovada. Veja, quando você nasceu de novo, seu espírito foi recriado, mas seu espírito não tem contato direto com o seu corpo. Ele tem que passar pela alma. E a alma inclui a mente, inclui a vontade, intuição, intelecto, todas essas áreas. Falaremos sobre isso mais detalhadamente para frente, mas seu espírito tem que enviar informações através da sua alma. Então sua alma diz ao seu corpo o que fazer. Na medida em que sua mente é renovada pela palavra, sua alma transmite essa informação vinda do espírito para o seu corpo, e quando ela transmite para o seu corpo, então o seu corpo age da maneira que deveria. Agora, seu cérebro é parte do seu corpo, mas o seu cérebro é a fiação fixa, o hardware, diríamos, que permite que o espírito, e é aqui que a maioria das pessoas, a maioria dos cristãos, quando vem à igreja, é quase como se eles pensassem que deveriam tirar o cérebro e colocar no cabide, e não é isso que diz, mas isso é o que ouvimos em muitas igrejas o tempo todo. Um dos maiores problemas que temos na igreja hoje é o fato de que a igreja permitiu que as influências orientais da filosofia e da religião entrassem, se infiltrassem, e nós a adotamos porque o mundo adotou muito. E porque os cristãos vivem no mundo ou se conformam com o mundo, eles trazem isso para a igreja. Então, quando alguém diz algo, eles automaticamente aplicam. Mesmo pensamento que está no mundo. Aplicam a palavra de Deus. E por causa disso, há muito misticismo oriental e coisas que se infiltraram. E por causa disso, até o ponto em que as pessoas dizem, eu só quero ser guiado pelo Espírito. Eu estou apenas tentando conseguir, estou tentando esvaziar a minha mente e deixar o Espírito preencher. Vou seguir o Espírito e nem vou pensar sobre o que estou fazendo. E o Espírito vai me guiar, ele vai fazer. Nada disso é a Bíblia, nem um pouco. Deus não recriou para torná-lo em um fantoche que não tem vontade, que não tem desejo. Não é verdade. É incrível, porque uma das coisas que você ouve os cristãos dizerem é, estou tentando me tirar do caminho, estou tentando tirar os meus desejos do caminho para que tenha os desejos de Deus. Isso é budismo. Um dos princípios básicos do budismo é eliminar todo desejo. Isso não é Bíblia.
Deus diz que vai lhe dar os desejos do seu coração. Ele diz que tudo que você pedir, ele diz que se você acredita nele, essencialmente, ele diz que se você terá tudo o que você deseja. Ele não disse se livre dos seus desejos, ele diz santifique os seus desejos. Então você não anula a sua mente, você não esvazia a sua mente. Você enche a sua mente com a palavra de Deus até o ponto em que está tão cheia que faz o que a palavra de Deus diz. Então nós vamos partir dessa base, ok? E o que você vai ver, vamos continuar mas diz aqui, sede transformados. E observe, a única maneira que ele diz para você ser transformado é renovando a sua mente. Ele não diz, deixe-me orar por você. As coisas podem mudar ao seu redor, mas a maioria das coisas que tem a ver com você, quando você ora, não mudam pela oração. E isso é chocante para muitas pessoas. Mas as coisas que... Veja, as coisas que têm a ver com você, a maior parte disso é mudada pela renovação da mente. Então, a maior parte não é mudada por você orando a Deus, mas ele diz o que você deve fazer para mudar. E a beleza disso é, pessoas não nascidas de novo não podem fazer isso. Elas não podem fazer a verdadeira mudança. Elas passam o resto da vida, o que quer que estejam tentando mudar, elas não conseguem se livrar. Elas aprendem por psicologia ou outros métodos como suprimir. E quando você suprime algo por muito tempo, ele aparece em outro lugar e sai em outro lugar. Em vez disso, Deus te recria, faz um novo homem. E então ensina você a renovar a sua mente para se alinhar com quem você realmente é. E ser de uma mente dividida não é você falando eu vou, eu não vou, talvez eu vou ou não vou. Não é isso. Isso pode ser uma forma de mente dividida, mas a verdadeira mente dividida é nascer de novo e não renovar a sua mente. Porque a mente do Espírito está dentro de você, a mente de Cristo está em você, sua vontade, seu desejo está lá, e ainda assim sua alma não foi renovada, sua mente não foi renovada, ao ponto em que você normalmente está agindo da maneira que seu Espírito lhe diz. Então, acaba tendo uma desconexão. Ok? Isso é algo para você pensar. Uma das maiores orações de concordância é quando você descobre o que a palavra de Deus diz, então você ora de acordo com o que está escrito. Com a palavra de Deus, porque agora há dois concordando, o seu espírito e a sua mente. E quando você faz isso é andar por fé. E eu garanto a você, quando você está fazendo isso, toda oração que você faça é respondida. Por quê? Porque não há desconexão. Não há duplicidade de mente. E se você puder encontrar alguém que esteja no mesmo lugar que você, também concordar com as coisas acontecem instantaneamente, é incrível. O mais difícil é encontrar pessoas assim. Para ser honesto com você, porque a maioria das pessoas, se elas nascem de novo, elas têm desejo, mas ao mesmo tempo, sua cabeça não foi renovada ao ponto de estar pensando em alinhamento com o Espírito de Deus. E isso é o que vamos te mostrar como fazer. Então ele diz, mas sede transformados pela renovação da mente. Por quê? Agora observe isso. Note o que a renovação da mente vai fazer, para que experimentem. Isso significa ser capaz de produzir evidência que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora observe cuidadosamente que não há três vontades de Deus. Há uma vontade de Deus e sua vontade é boa, agradável e perfeita. Entende isso? Eu ouvi as pessoas falarem, estou vivendo na vontade superior de Deus, ou na sua boa vontade, ou na sua vontade aceitável, ou na sua vontade perfeita. Mas eu estou em sua boa vontade. Deus é perfeito, não há graus de perfeição, Ele é perfeito. E se Ele aceitar você andando em sua boa vontade, mas não em uma vontade perfeita, então Ele está aceitando isso. Você entende? Para que Ele permaneça perfeito, Ele só pode aceitar perfeição. E é por isso que se você ler as Escrituras, eu estou tentando não ir muito longe aqui, mas se você ler a palavra, até as Escrituras que as pessoas gostam de citar sobre maldições hereditárias, esse tipo de coisa, toda vez que menciona essa passagem, fala sobre Deus, diz quem de forma alguma vai inocentar os culpados. Os culpados nunca são inocentados, entende? Agora, isso é grande, ok? Isso nos leva de volta ao novo homem. Você não é o culpado que foi inocentado. O culpado que você era morreu. Você é uma nova criação, entende? Entende isso? Por quê? Porque Deus não pode aceitar tua imperfeição, que era sua culpa. Então Ele teve que
sepultar o velho homem, recriar um novo homem perfeito e completo no Espírito. Você entende? Isso é importante. Essa é outra razão, essa é apenas mais uma prova. Quando as pessoas dizem, seu problema, sua doença vem de algo que está errado no espírito, em seu espírito. Se você tem pecado, se você tem algo errado em seu espírito, é daí que vem essa doença. Primeiro, se tem algo errado em seu espírito, você não nasceu de novo. Porque você é completo nele, você foi recriado à semelhança dele no espírito. Ele é perfeito, então no espírito você foi recriado perfeito. E não há nada em seu espírito que possa causar uma doença física. Então quando as pessoas tentam voltar e usar isso, o que elas chamam de raízes espirituais de doença, elas não têm base bíblica para isso. E você não pode, como dissemos antes, você não pode pregar maldições hereditárias ou raízes espirituais de doenças e pregar também o novo nascimento sem se contradizer. Você não pode fazer isso. É por isso que isso é tão dramaticamente revolucionário quando começamos a falar sobre o novo homem. E então como renovar a sua mente. Porque ao que se resume é para que experimentem qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a única maneira de você provar a vontade de Deus é ter sua mente renovada, o que significa que nenhuma pessoa cuja mente não é renovada pode provar a vontade de Deus, entende? Nenhuma pessoa. Agora, veja isso. Eu forçaria o suficiente para poder dizer que se sua mente foi renovada em uma área, você pode provar a vontade de Deus naquela área, mas não em todas. E o problema de ter sua mente renovada em uma área e não em outras é você acabar se contradizendo com você mesmo. Você vai dizer algo em uma área, mas não em outra. Então é por isso que renovar a mente é tão importante. Eu poderia te contar toda a história sobre isso, mas estou espantado porque um tempo atrás, quando nós estávamos vendo a renovação da mente e como renovar a mente rapidamente e como fazer isso da maneira mais rápida possível e ter certeza de que é feito corretamente, e quando eu estava orando, foi literalmente por revelação. Quando eu comecei a perguntar a Deus sobre isso, eu disse: como fazemos isso? Eu vejo a verdade, estou pronto para fazer, como fazemos? E Deus começou a me mostrar, ele disse: basicamente o que você está falando é se tornar um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Ok, eu posso entender isso. E ele disse: isso significa que a primeira coisa que você tem que fazer, se você vai fazer verdadeiros discípulos, você tem que discipulá-los, porque Jesus disse: se você permanecer em mim, minhas palavras permanecerem em você, então você é meu discípulo. Então, o que você pedir será feito. Ele disse isso de novo. Então, realmente, se você quer sua mente renovada pela palavra de Deus, se Jesus sendo a palavra de Deus feito carne, a primeira coisa que eu fiz foi começar a voltar para as palavras de Jesus. Então, um dos primeiros módulos que nós estamos fazendo será renovar nossa mente pelas palavras de Jesus e mostrar exatamente como fazê-lo. É apenas uma questão de passar pelos evangelhos e falar sobre as palavras de Jesus e apenas citá-las, ou olhar para elas. O que eu fiz foi, comecei a investigar isso e o que foi desenvolvido. Eu ainda estou impressionado. Impressionado. Mas todo tópico sobre o que Jesus falou, ele fez 7 declarações sobre eles. Cada área, e quando olha para isso, o que descobrimos é que existem 7 declarações normalmente. Não posso entrar em tudo agora, mas vamos colocar dessa forma. São 7 declarações, vezes 7 declarações, vezes 7 declarações, que são 21 declarações, e é 21 por 21. Estou falando sobre categorias e áreas diferentes. Cura, fé, inferno, céu, todas essas coisas. Você pode pegar cada tópico sobre o qual Jesus falou, e haverá 21 categorias nesses tópicos de 7 escrituras cada, ou 7 coisas que ele disse. E você pode renovar sua mente apenas estudando esse tópico. Então seria um estudo por tópico das palavras de Jesus. Seria um dos primeiros passos. Mas novamente mostraremos tudo isso quando falarmos sobre isso. Mas estamos surpresos, ainda estou surpreso quando leio. Então, de qualquer maneira, vamos fazer uma pausa rápida. Esses 25 minutos passam rápido, ok? Nós temos essa fórmula, então fique sentado por um momento. Temos algumas coisas para ver e nós vamos passar para você, então estaremos de volta e eu não vou perguntar se você está recebendo muito disso ainda, porque não fomos muito a fundo, mas deixe-me perguntar, você está intrigado com o que ouviu até agora? Ok, obrigado. If you are considering partnering with us and would like to support our mission, please visit jglm.org/partners.
Proceeds will go toward the cost of the television broadcast and our mission work around the world.